pouquinho agora sobre o trabalho de pesquisa. Primeiro, para que ele serve? Para dar trabalho para o aluno? Para desperdiçar o tempo do aluno? Não. O trabalho de pesquisa tem uma funcionalidade extremamente importante na vida de vocês. Por quê? Porque é através dele que você vai aprender a ser autônomo na aquisição da informação. Tá? Ou seja, você vai aprender por si mesmo. Olha que bacana. Você aprendendo por si mesmo. Sem precisar de ninguém ficar falando, olha, faz isso, faz aquilo. Você vai lá e vai encontrar a informação que você precisa. Só que isso é um treino. Não é da noite pro dia que você vai falar assim, nossa, agora eu sou bom mesmo nisso aqui. Não é. Qual é o meu papel como professor? Passar um trabalho, mas não só isso, ensinar como fazer isso aí. Te dar as diretrizes, te dar os caminhos, as dicas, e é o que eu quero fazer nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu coloco sempre no trabalho é o tema. O que é o tema? O tema é aquilo que delimita a área do conhecimento a ser investigado. Indica o que pesquisar. Então, você quer saber o que você está pesquisando? É fácil, você vai olhar direto no tema. Esse é geralmente um pouco mais amplo, inclui grande quantidade e diversidade de assuntos, sendo assim conhecido como tema geral. Exemplo, biodiversidade. Biodiversidade é um tema. Né? Então, dentro desse tema, você vai ter muito assunto para ser tratado, né? Várias coisas, várias informações aí. Tá? Claro que... Então, é importante entender isso aí, né? Que o tema ele é muito grande. Sendo muito grande, mesmo que você faça um trabalho sobre um tema, você não vai conseguir colocar tudo que existe daquele tema num trabalho só. Tá? É por isso também que nós vamos ver aqui o que são tópicos e subtópicos. Tá? Os tópicos e subtópicos. Aquilo que a pesquisa deve responder. Os objetivos de aprendizado da pesquisa. Geralmente são mais ou menos específicos. Exemplo. Analisar, compreender, explicar, entender, identificar, citar, descrever os biomas brasileiros. Sua degradação no século XXI. As formas de preservação implantadas no Brasil. Então, olha só, dentro daquele tema gigante, eu pedi para você pesquisar isso, para você encontrar essas informações. Então, o subtópico serve justamente para isso. Para falar qual a informação daquele tema que eu quero encontrar. O que eu quero responder com esse meu trabalho. Tá? Aí vem a parte aqui das fontes, né? Local onde retiramos informações pesquisadas. Primeira coisa, as fontes não são uma iguais às outras. Tem gente que acha que encontrou em algum lugar, pronto, acabou o trabalho. Não, elas são diferentes. Tem informações que divergem entre si, tá? O que não quer dizer que necessariamente uma está errada ou está certa. Pode ser, mas pode ser também que exista aí um certo desentendimento aí nesse conhecimento, né? Alguns autores consideram de uma forma, outros de outra, né? Até na pesquisa que a gente vai ver depois, a gente vai acabar encontrando isso aí. Tá? Alguns sites são melhores, por exemplo, uns sites do governo, né? Os sites científicos, livros, né? Sites educacionais, são melhores. E tem outros que são piores, né? Por exemplo, assim, tudo esse de resposta, pergunta e resposta, como Yahoo Respostas, blogs, né? A maioria deles, né? Não todos, mas a maioria dos blogs também, né? Não é incomum você ter informação incorreta lá. Inclusive, eu vou mostrar isso aí para vocês, né? O Wikipedia também, né? Não é tão bom também. A gente vai dar uma olhadinha sobre isso. Tá? Aqui nesse vídeo aqui já dá para ter uma ideia. Lembra quando eu disse para vocês que existem fontes melhores e outras não tão boas? Então, eu quero mostrar isso para vocês. É por isso que eu estou fazendo essa pesquisa aqui, ó. O nome da forma real do planeta Terra. Vocês vão ver que tem vários sites falando disso. Mas será que são todos tão bons? Vamos dar uma olhadinha no que tem em cada um deles. O primeiro é um jornal de ciência. Vamos ver o que ele tem aqui dentro. Aqui ele está mostrando para a gente que existe um satélite chamado GOES, tá? E que esse satélite ele verificou que, na verdade, não, o formato da Terra não é um geóide, tá? Que seria formado pela força gravitacional da Terra. Mas sim, ele tem um formato totalmente
diferente, ou seja, uma superfície regular. Tá? Vamos continuar observando as matérias que temos aí. Então, cada um vai falar uma coisa diferente. Isso é importante mostrar que é importante você pegar mais de uma fonte também. Bom, o segundo site que nós vamos olhar, tá? É o Mundo Educação. Tá? Ele vai falar também um pouquinho aí do formato da Terra. Tá? Aqui ele já começa a falar mais da geodésia, da diferença que existe entre um e outro, né? Fala um pouquinho da elipsoide, tá? Mas como você pode ver, ele não está totalmente completo as informações aqui também. Ok? É o que nós vamos continuar então procurando. Olha lá, mundo vestibular. Vamos dar uma olhada como é que é no mundo vestibular. Olha, ele já começa falando, a superfície da Terra é totalmente regular. Não existe até o momento definições matemáticas capazes de representá-la, sem deformá-la. A forma da Terra se assemelha mais ao elipsoide, se assemelha. Então, quer dizer, começa a ter uma certa precisão na forma de falar e expor a informação para você. Tá? Isso aqui ele fala sobre a Terra como um todo. Então vai falando. Isso aqui já é o Wikipedia, tá? Se você não estiver bem atento, você é capaz de passar pela parte onde ele fala do formato da Terra sem perceber, na verdade, tá? Está aqui. Então aqui ele diz que a forma aproxima-se muito do esferoide glado. Ao longo, tem uma diferencinha aí, ao longo do Equador, né? E o meridiano, tá? Bom, o que eu queria mostrar é justamente isso. Apesar de ele ter informação, a informação às vezes é precisa por um lado e peca por outro, entendeu? Então aqui ele não citou exatamente qual que é o formato, quais são as opções, né? Mas isso não é muito importante, até porque isso aí, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o formato da Terra, né? A ideia aqui é só para ver o que acontece quando você pesquisa, né? E quando a gente pesquisa, às vezes as informações não ficam tão claras, né? Dependendo da fonte que a gente pesquisar, tá? E eu vou passar direto para a próxima fonte. Esse aqui já é o Yahoo Respostas. Ele veio com uma sequência enorme de informação, exatamente como o Wikipedia, né? Mas também não trouxe a informação que a gente precisava, tá? E aí tem informação inclusive errada, né? No Wikipedia, né? Então, por exemplo, você coloca assim, a forma real da Terra é chamada de geóide, né? Então existe uma divergência com relação a isso, né? Aprende de uma forma irregular, o que tudo bem até aí, né? Matematicamente complexa, né? Inclusive, assim, se você pegar a informação real, ele diz que nós não temos uma matemática completa do formato da Terra, né? Ela na verdade, geometricamente complexa, não matematicamente complexa, porque matematicamente ela nem existe. Não temos ainda, né, uma matemática dela. Tá? Mas assim, sem detalhes, mas assim, e falta muita coisa. Não dá para você utilizar, né? E aí, respostas. O Wikipedia às vezes pode ser uma boa fonte, às vezes ele não é, entendeu? Então você tem que ficar bem atento, tá, com relação a essas fontes aí. Vou dar umas outras dicas para vocês aí, né? A primeira dica aí que eu vou colocar para vocês, tá, é para você começar pesquisando o tema, né? Então, para você saber se realmente está dentro. Eu coloquei um desenho aqui, né, para exemplificar melhor. Se o tema é tudo isso aqui, todas essas informações, dentro desse tema, que é um conjunto enorme de informação, você tem os tópicos, que são informações menores, né? Agora, como é que eu sei se esse tópico aqui está realmente dentro? Então, eu até coloquei um exemplo aqui. Eu tinha pedido lá, sei lá, para pesquisar sobre desastres naturais. Desastres naturais. E aí, uma dos tópicos era prevenção, controle ativo e passivo. Tá? Teve gente que, por exemplo, colocou lá, né, sobre a AIDS, controle da AIDS, né, como é que faz? Não tem nada a ver, né? Teve gente que só pegou a palavra ativo e passivo e acabou pegando sobre relação sexual, que também não tinha nada a ver com o tema. Ou seja, o tópico está dentro do tema,
Então você entendendo o tema fica mais fácil, né? Eu gravei um vídeo sobre isso também, eu vou mostrar um pouquinho dele aqui. Mas antes disso eu vou colocar a segunda dica aqui. A dica 2, que no vídeo vai aparecer as duas coisas juntas. Tá? Ao pesquisar, leia o endereço. Né? Você vê se é uma fonte confiável ou não, sabe? Você já sabe que tem algumas que são, outras que não. Já dá para descartar logo de princípio algumas que não são. Tá? Leia o trecho que está abaixo do endereço. Então, abaixo do endereço ele vai ter algumas frases ali, né, que já te ajuda a ter uma ideia do que tem dentro, né, daquelas páginas ali. Uma ideia, né? Pode ser que dê certo ou não, mas já é uma ajuda. Você não precisa abrir todas as páginas para saber. Então, você vai diminuir um pouco o seu trabalho na hora da pesquisa. E dentro da página principal, não deixe de seguir links relevantes, né? Geralmente os links vão te levando a alguns lugares, né, que podem ter a informação que você precisa. Mas vamos ver aqui o videozinho. Para iniciar a pesquisa, nós vamos começar colocando o tema. Até para a gente ter uma ideia do que é, principalmente se você não souber, né, exatamente o que significa aquele tema. No caso aqui, o primeiro site que eu coloquei aqui é o Wikipedia, e ele já entra automaticamente falando, né, que é um evento físico muito perigoso, como isolamento, furacão, inundações, né, etc. e tal. Então ele vai falar exatamente o que é para você. Logo depois, você pode entrar, clicar e seguir os links aí, né? Tem alguns links interessantes, por exemplo, prevenção de desastres na natureza no Brasil. Tá? Então aqui ele já vai mostrar aqui um pouquinho da prevenção pra gente, tá? Agora eu vou voltar aqui. E pronto. E agora eu vou colocar aqui mais alguma coisa que tinha lá. Agora eu vou colocar um dos tópicos. Por exemplo, prevenção. Vou colocar aqui o controle ativo e pronto. Controle ativo e passivo. Aí o primeiro aqui entra um que é PR Answers Yahoo. Eu vou entrar aqui, mas você sabe que nem tem que usar isso aqui, ó. Não serve, né? Tá? Você pode ver que tem alguns que são parecidos, por exemplo, esse Brian ali. Esse Brian é parecido, tá vendo? Mesma coisa, uma pessoa respondendo, ela respondendo errado, né? A pessoa perguntou, né, sobre os eventos naturais e ela colocou aqui sobre economia. Nada. É por isso que eu falo para vocês não estarem utilizando, né, nenhum desses sites onde você tem perguntas e respostas ali, né? Porque o pessoal responde errado mesmo, viu, gente? Então, bastante cuidado com isso aqui, tá? Vou passar um pouquinho para frente agora e vou mostrar já. Aqui é um outro, né, de pergunta e resposta. Então, já vou passar esse aqui para pegar algum aí que seja mais interessante, né? Então, esse aqui vai mostrar um pouquinho que algumas vezes você lê lá, né, e parece que tem aquilo que você precisa, tá? Mas quando você entra, também não tem. Acontece, né? Você colocou lá, ó, você leu, né, ó, geografia, controle ativo, é quando o primeiro transforma muitos aspectos do segundo, e você começa a pensar, ah, tá parecendo que é aquilo que eu quero. Só que aí você vai entrar lá, ele não tem, né? Era, novamente, uma parte de perguntas e respostas aí, então, né? E também não chega a resolver o que você queria, tá? E aí, continuando a pesquisa, você acaba entrando num outro site, que seria um site interessante, Nova Escola, tal, parece um site educacional. Só que aquele está propondo um trabalho para os professores, entendeu? Então acaba não respondendo aquilo que você queria saber exatamente, né? Ainda mais com texto, uma coisa que realmente pudesse ser utilizada na pesquisa. Tá? E aí, por fim, né, a gente vai chegar no site aí que nós queremos. Né? Professor Orlando, materiais para avaliação. Aqui vai ter bastante coisa. Esse aqui já é um site do professor, né? Apesar de ser um blog. Né? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Podemos fazer contra desastres naturais. Ou seja, exatamente o que você precisava, né? Ó, transformar muitos aspectos da segunda natureza e isso podemos denominar controle ativo. Né? Dessa forma, todas as ações
em relação a eventos dessa ordem pode ser denominado controle passivo, né, como fuga, proteção, emergência, organização de programas de emergência, assim vai. Então, tá bem eficiente aqui. Será que... Então, basicamente, né, então a gente consegue encontrar informação aí, né, utilizando algumas estratégias, né, principalmente verificar realmente ler, né, verificar se está dentro do tema ou não, né. Tinha muita informação ali que não dava para ser utilizado, por exemplo, assim, ele queria saber qual era o controle passivo da ADS, controle passivo do Aedes aegypti. Então, se você pegar e pesquisar, você vai ver que vai aparecer um monte de coisa que não tem nada a ver, tá? Então, você já pode ir descartando, já logo sem precisar entrar no site e ler tudo, né? Dá para descartar porque está fora do tema, né? Aí a terceira dica, né, que é a última dica que eu faço aí, né, se você fez tudo certinho, pesquisou as palavras certas, substituiu, e não conseguiu encontrar o que você queria, né, então a primeira coisa que você vai fazer é reescrever, porque às vezes você usou as palavras e algumas palavras não foram tão boas. Por exemplo, você colocou lá controle passivo e ativo, por exemplo, entendeu? E de repente não encontrou nada. De repente você pode pesquisar prevenção de acidentes, de desastres naturais. Então você vai trocando, vai usando palavras relacionadas, né? Até que você encontre o que você procura. Essa é uma forma, não quer dizer que é a única, né? Às vezes também você está procurando uma coisa e está vindo outra, né? Acontece também. Então dá para você selecionar isso aí. Existem algumas ferramentas, né, que podem ajudar. Então, por exemplo, na verdade eu gravei um videozinho, né, que fala sobre isso também. Tá? Então vou mostrar um trechinho dele também, alguns trechinhos dele, né, para a gente poder ver isso aí. Tá? Mas aqui eu vou continuar só falando um pouquinho das dicas, porque aí vai aparecer no vídeo, vai ficar mais fácil para vocês. Existem alguns operadores de pesquisa, tá? E algumas ferramentas de pesquisa direto no Google. Tá? Então você pode clicar em algumas datas, você pode colocar aspas, né, na citação que você quer, você pode colocar mais, menos, você pode colocar site, o endereço que você quer, o file type, 2 pontos, e colocar o tipo de arquivo que você quer, tá? Então tem algumas possibilidades aí, tá, que você pode estar utilizando, tá? E cada uma delas vai ajudar a aprimorar a tua pesquisa aí, vai te poupar tempo também de pesquisa, né? E vai ajudar você a encontrar fontes melhores. Então vamos ver como funciona isso na prática. Vamos usar agora algumas estratégias para melhorar a nossa pesquisa. Por exemplo, uma delas é a aspa. Né? Aqui nós procuramos amor e esperança. Parece um monte de mensagem: amor, esperança no amor, esperança de amor, a esperança de despertar do amor. Então está bem difícil de encontrar o que eu quero. Digamos que eu tenho uma coisa que chama a esperança, o amor e a esperança. Então eu vou colocar aqui, ó, que ele vai encontrar só essa sequência exata. Amor e esperança, tá vendo? Amor e esperança. Olha lá, amor e esperança, tá vendo? O que é, na verdade? Tá vendo? É uma casa assistencial, tá vendo? E você não encontraria se você não usasse essa estratégia. Eu poderia ter utilizado também, porque estava vindo muita mensagem, poderia colocar aqui menos mensagem, né? Colocava o sinal de menos e colado nele a palavra mensagem. O que ia acontecer? Não ia aparecer nenhum site que tivesse a palavra mensagem junto, né? Esse é uma das formas, tá? Então tem várias, né? Você vai ver, eu vou usar essa estratégia também do menos em outros sites, em outra pesquisa. Essa não é a única estratégia que você... Já vou colocar direto aqui, aonde eu coloquei aqui. Tabela dos jogos. Não. Aí vem aqui 2015, não sei o que, e aí, lógico, vai vir tudo 2015, porque o mais próximo está falando de futebol. Mas imagina que eu quisesse outra coisa, entendeu? Por exemplo, eu quisesse, vou colocar aqui em ferramentas, numa data diferente, por exemplo, vou colocar um intervalo personalizado. Eu vou pular aqui, porque vai ter que escrever a data, né? Mas ele está colocando lá 1 do 1 de 2012 até 1 do 1 de 2013, tá vendo? Ó? Colocou.
Aí você vê que já começa a mudar, ó. Então ele tá pegando aqui 2012 a 2013, tá vendo? Ó? Totalmente. Antes ele tá falando só futebol, agora tem futebol, tem a tabela da classificação dos Jogos Olímpicos de Futebol, Olimpíada de 2012, né? Resultado do tênis ao vivo. Então ele já mudou. Então quer dizer, você pode usar as ferramentas de pesquisa também. São vários elementos, né? Tem a língua, às vezes tá, você colocou uma palavra em inglês, mas você quer um resultado em português. E ele só está aparecendo em inglês. Então você vem cá e muda, faz em português. Então tem várias opções aqui, tá? Uma outra opção interessante. Aqui, ó, site www.wikipedia.com. Você vai ver agora todos aqui, ó, todos são Wikipedia, Wikipedia. Ué, o que eu fiz? Eu estou pesquisando dentro do site. Tudo tem teste, só que são diferentes. Esse aqui é teste suite, esse aqui é no regressing test, esse aqui é backing box testing. E aí vai, né? Então, tem bastante coisa aí que você pode, bastante ferramenta que você pode estar utilizando na hora da tua pesquisa, tá? Vou colocar esse último aqui, que é aquele que eu falei para vocês que eu vou usar o menos. Então, aí começa a aparecer, por exemplo, vídeo do HIV, né? Tá aparecendo muito vídeo, então eu coloco aqui, ó, menos vídeo. Pronto, não vai aparecer mais vídeo, vai aparecer só doença. Então, quer dizer, isso também é uma maneira de customizar aí a sua pesquisa. Tá? Como tem muitas outras formas, tá, gente? Então, colocou no Google aí também como fazer pesquisa, ou você colocou algum desses que eu já coloquei, aspas, site, file type, você vai acabar achando aí outras formas de pesquisar e customizar a sua pesquisa, tá? O próprio Google te ajuda, tá? Quando você tiver na dúvida ou esqueceu como é que era, qual o comando que usava para poder fazer pesquisa daquela forma que eu ensinei, não tem problema. Você pode usar o próprio Google para te ajudar a relembrar isso. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação do trabalho em si, né? Então nós temos a capa, tá? Com o nome do trabalho, né? O que está sendo pesquisado, o tema, né? Vou colocar os tópicos, subtópicos também, se quiser, tá? O nome das pessoas, número, né? O nome do professor, a sala, né? Tá? Que você tá e o ano, ok? Aqui você vai colocar os textos, tá? Os textos, bom grifar, né? Sempre bom grifar o texto para saber aonde está a informação direitinho, tá? Informação que você vai encontrar tem que estar relacionada com os tópicos que eu coloquei, né? Com o tema também, né? Então, é para isso que eles servem, porque no texto, quando a pessoa escreve, ela escreve com uma intenção, que não preencher o conhecimento que você precisa. Entendeu? Ele tem uma intenção diferente, né? De repente falar sobre o assunto no geral, de repente falar especificamente para um público diferente, entendeu? Então, ele vai colocar muita coisa que de repente você não precisa, tá? E é por isso que nós fazemos o resumo, tá? O resumo é feito à mão, né? Para que você possa aproveitar e quando você escreve aquilo que você pesquisou, né, que tem a ver com o tema, você fez o trabalho, você pensou, você leu, você escreveu, isso ajuda você a memorizar um pouquinho daquilo, tá? Então ajuda você a adquirir realmente aquele conhecimento. Então não é à toa, né, que a gente faz isso aqui. A gente não pede à toa as coisas, tá? No caso dos grifos, né, o que eu gostaria de falar sobre os grifos, né? Devem destacar as informações mais relevantes no texto, de acordo com a proposta de pesquisa, né? Então, se eu pedir que você encontrasse tal informação, você vai procurar no texto aquela informação, né? As informações grifadas devem aparecer no resumo, né? Então, você está grifando para poder usar essa informação no resumo, tá? Mas não é para copiar, você vai colocar com suas palavras. Observação aí, não é para grifar o texto todo, já vi gente fazendo isso, não faz sentido nenhum, né? E nem grifar aleatoriamente, né? Ou seja, não tem sentido também fazer isso. Então, leia, reflita e pense para poder grifar. Resumo, né? Tá? Então, o resumo tem que ter 30 linhas, no mínimo, né? As informações de acordo com o propósito devem aparecer no resumo, porém com suas palavras. Já tinha dito isso, né? Não é para pegar um resumo pronto na internet. Eu vou saber, é fácil, qualquer professor consegue saber, tá, gente? Ele bateu o olho nos textos de referência que você usou,
de pesquisa e bater o texto do resumo, ele sabe se você usou a informação dos textos ou não. Então não é nem um pouquinho difícil saber. Tá? E aí uma observação. Né? Resumir não é copiar trechos ou parágrafos do texto. E nem dar sua opinião inventar nada. Não é uma redação, não é você pensar, o tema era biodiversidade. Eu acho a biodiversidade muito legal, nós fazemos parte da biodiversidade também, mas nós estamos matando a biodiversidade. Não é para você inventar nada, você vai pegar a informação dos textos, tá, gente? Não é uma redação, não é para inventar nada, beleza? Então é isso aí. Então, bora lá.